Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas e depois os enxugou com seus cabelos. E beijou-os e os ungiu com o perfume. Pai, isso aqui é a tua palavra, Deus. Muito obrigada, Pai, por essa primeira tarde em que nós podemos te sentir através dos louvores. Eu te convido, Jesus, a permanecer nessa casa, permanecer neste lugar. Eu te convido a ter liberdade, Senhor. Se houver aqui corações dispostos, corações contritos e abertos para ti, Pai, tenha liberdade para tocar, para fazer conforme o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse texto é uma palavra bem conhecida, mas eu estava meditando nele e é sempre válido a gente lembrar, recordar os ensinamentos que esse texto tem a nos oferecer, né? Particularmente depois de Oséias, é o texto que eu mais gosto na Bíblia. E ele diz respeito ao dia que Jesus foi convidado por um fariseu para jantar em sua casa. E eu não sei se por esquecimento ou por vida, ele resolve não cumprir os costumes da época com Jesus. E é importante a gente lembrar eles porque aquilo que aquela mulher fez com Jesus foi exatamente o que o anfitrião não fez. O que Jesus deveria receber quando chegou na casa ali do fariseu, ele não recebeu, que foi o ósculo santo, o lavar os pés. E aquela mulher, ela chega ali aos pés de Jesus, quando ela sabe que Jesus estava na casa daquele fariseu, ela acredita que de imediato ela fala, não, preciso ir lá. Eu acredito que o ato dessa mulher estava sendo o ápice, talvez da sua dor, do seu sofrimento, para poder ela tomar uma atitude de entrar na casa daquele homem. Talvez estivesse só homens naquele dia no jantar, como a gente sabe que era o costume da época, e ela resolve ir até lá. E a Bíblia fala que ela entra, ela leva o frasco do seu perfume, se coloca ali atrás de Jesus e começa a chorar, e a molhar os pés de Jesus e a enxugar com seus cabelos. E ela beija os pés dele e começa a derramar aquele perfume que a Bíblia ela fala que era um perfume caríssimo, um ano de trabalho dela. Talvez hoje nós não tivéssemos essa fé de pegar ali um ano do nosso trabalho e entregar de forma simbólica, né? Nós entregamos na igreja, mas quem recebe aqui não é o físico. O Senhor, Ele recebe e nos retribui. Mas é algo que nos chama a atenção. Porque a gente sabe que naquela época, como nós vimos lá no caso da Rainha Esther, as mulheres elas não poderiam estar ali só falar assim, eu vou. Como hoje a gente se reúne aqui e está ali os homens e as mulheres em um jantar, em um momento de comunhão. A gente sabe que não era exatamente esse o costume da época. A mulher ela precisaria ser convidada, talvez até intimada a estar ali. E ela entra e ela começa a ter aquele ato de carinho, de paixão pelo Senhor. E ela começa a realizar aqueles atos com o Senhor. E algo que chama bastante a minha atenção é o fato dela priorizar Jesus. Ela poderia ter olhado para aquelas circunstâncias, olhado para tudo que o momento oferecia e falar assim, não, eu vou ficar aqui na porta e eu vou esperar o jantar terminar, vou esperar Jesus sair e no momento que ele estiver ali sozinho eu vou encostar nele, eu vou falar com ele, eu vou pedir para ele me perdoar, ou talvez eu só tocar nele. Mas não é isso que ela faz. Ela entra ali no jantar e ela começa a fazer o que ela queria, ela começa a chorar os pés de Jesus e secar os pés dele no cabelo. Pensa aí, irmãos. Você lavar seu cabelo, dar aquela educação e passar naqueles pezinhos sujos de poeira. Caminhou o dia todo com aquele sol quente, não época que não tinha asfalto. Você pegar seu cabelo e começar lá, ó, passar o cabelo. É um ato de amor, viu? É um ato de amor. Quem tem cabelo sabe, é um ato de amor. E ela não se importa, ela poderia não ter priorizado aquele momento com o Senhor. E hoje nós vimos essa história, já pensou se ela lá atrás ela tivesse optado por não entrar naquele jantar, naquela casa? Talvez nem entrou tanto, né? Pelo costume da época, quando você convidava alguém para jantar em sua casa, ficava num lugar que está, talvez ali na varanda, ou ali na frente da sua casa, e colocava aquele sofazinho, como é o nome? Divã? Colocava aquele sofazinho lá, ficava deitado, todo mundo comendo, ficava ali para todo mundo ver, tem uma pessoa ilustre me jantando em minha casa. E então, ela
lá de fora esperando, mas não. O coração dela queimava por ter aquele encontro com Jesus naquele momento. E ela foi. E não só por ela ir, mas por ela também entregar o que ela tinha de melhor naquela noite. Assim como nós vemos quando Jesus ele fala sobre a viúvinha, aquela velha história que ela chega lá e ela coloca tudo que ela tem naquela vida. Ela coloca, ela vê, Jesus fala que tem muitas pessoas ali, mas a maior oferta daquele dia foi a oferta da viúva. Talvez aquele perfume ali que ela quebra aos pés do Senhor seja exatamente isso, a oferta da viúva. Não pela quantidade ou pelo valor material, mas por representar tudo que ela tinha. E hoje, se nós fôssemos entregar ao Senhor, o que seria esse tudo que nós entregaríamos ao Senhor? Não tratando de algo material, de uma oferta que você vai trazer aqui, não menosprezando, porque também é importante nós ofertarmos e dizimarmos. Mas, talvez o nosso coração, como nós entregaríamos hoje para o Senhor? Será que hoje nós teríamos condição de ofertar o nosso coração ao Senhor de forma total? Sem deixar aquele cantinho ali e falar assim, ó Senhor, naquele cantinho ali tem um negocinho ali, um pecadinho, que não toca nele agora não. Talvez o Senhor ali tem uma coisinha que eu gosto muito, não toca nela agora não. Será que nós teríamos condição de entregar ao Senhor o nosso coração por inteiro? Sem deixar nada, sem deixar nenhuma bolha ali para que o Senhor não toque? Lá em Provérbios 4:23, se eu não me engano, acho que é isso, fala assim, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida, dele procede a saída do bem e do mal, se não me engano, ou guarde os seus pensamentos, porque dele procede a saída do bem e do mal, depende da versão. Mas é muito importante a gente guardar o nosso coração. E se é importante nós guardarmos o nosso coração, porque dele depende a nossa vida, dele procede os nossos sentimentos, é a sede de tudo que nós, basicamente da nossa vida. E se ela entregou tudo que ela tinha, talvez aquele perfume estivesse ali representando algo físico, como acho que tem um texto que Judas fala, né, que é um desperdício, poderia guardar e dar aos pobres, mas não era aquilo que aquele perfume estava representando. Não era o perfume em si, não era o trabalho dela, não era o alabastro em si. Era ela estar entregando tudo que ela tinha naquele momento. Era o ato dela procurar Jesus e falar assim, Senhor, eu estou aqui desesperado, eu preciso de Ti. Eu entrei aqui nesse jantar, tem um monte de homens, talvez ela pudesse ser jogada para fora, apedrejada, expulsa, não sei. Mas o fato dela entrar, ela querer, ela se desesperar por Jesus de alguma forma. O coração dela estava naquele momento focado somente em Jesus. E ela conseguiu entregar. Só que muitas vezes a gente não é assim. Às vezes nós viemos aqui ao culto, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos uma palavra maravilhosa nesse final de semana sobre maturidade da fé, sobre se aprofundar, sobre ir mais longe. E a gente sai daqui naquele pique, não, amanhã eu vou acordar e eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar amanhã até 6 da tarde e eu vou passar na rua, eu vou evangelizar todo mundo. Só que vai passando o dia e a gente fala assim, não Senhor, agora que eu peraí que eu vou fazer um negócio, depois eu volto e faço isso. Não Senhor, peraí que eu vou lavar uma louça ali, depois eu volto e faço isso. Não, peraí que eu preciso resolver um negócio ali no centro, mas quando eu voltar eu vou sentar, eu vou ler a Bíblia e eu vou fazer. E a gente perde foco no decorrer do tempo. A gente vai deixando pra lá, vai se esquecendo, e vai passando, e a gente só esquece. Mas a gente precisa ter esse sentimento de desejar o Senhor, e esse é o domínio próprio, na verdade, de desejar e de obrigar o nosso corpo a fazer. Essa semana eu ouvi alguém dizendo assim, que nós somos adultos e a gente não faz só o que a gente quer, né? A gente faz o que precisa ser feito. Às vezes eu estou cansada, sentindo alguma dor e eu não queria ter que fazer almoço naquele dia, mas eu preciso fazer o almoço naquele dia. Eu tenho meu esposo que vai chegar do trabalho para almoçar, as meninas vão chegar da escola, eu preciso almoçar, então eu preciso fazer isso. E nós precisamos ter a consciência de que nós somos corpos feitos de carne e osso, mas o nosso espírito ele precisa ser alimentado pelo Senhor. E nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos jejuar, nós precisamos de uma busca constante, de uma entrega constante para que a gente tenha comunhão com Deus o tempo todo. E ela vai mais além, ela supera os obstáculos. Eu olho para aquela história e eu imagino uma guerra interior. Ela, será que eu entro? Será que eu não entro? Será que eu deixo para outro dia? Será que vai aparecer
aparecer outra oportunidade como essa, será que se eu entrar vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou ser apedrejada? Será que eu vou apanhar? Será que eu vou ser ofendida? Eu imagino uma guerra interior dentro daquela mulher. Não só pelo físico, mas de alguma forma o espiritual dela também estava precisando de Jesus, porque senão ela não teria tido essa atitude de entrar. Ela não teria tido essa atitude de ir até Jesus. Ninguém foi procurar ele porque estava são e só queria ter uma conversa ali aleatória com Jesus. Todos que foram até ele, de alguma forma, precisavam ser tocados por ele de alguma forma. Precisavam de uma cura, precisavam de um milagre, de uma transformação, de uma libertação. E quando ela chega até ele, de alguma forma, ela estava precisando do Senhor. Jesus mesmo fala que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, naquele momento, a guerra dela não era só uma guerra de permanecer ali e ir até ele. Era uma guerra também dentro dela. Será que eu vou ser julgada de alguma forma? Talvez ela venha. A Bíblia fala assim que é uma mulher pecadora. Então, se a Bíblia não descreve exatamente qual era o pecado dela. Então, se descreve como uma mulher pecadora, de certa forma já era um pecado público. De certa forma, ela já era julgada, era excluída. É como aquele leproso lá de Marcos, de quando Jesus ele desce do sermão da montanha. Eu acredito que tinha sido uma mensagem que ele não ouviu, mas assim que Jesus desce, ele fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. E Jesus fala: eu quero. Ele não ouvia aquela mensagem, só que era uma oportunidade que ele tinha. Ele precisava vencer aquele obstáculo da multidão, que por ser leproso ele precisava estar afastado. Mas ele precisava vencer aquele obstáculo e ir ao encontro de Jesus para poder alcançar o milagre dele. Essa semana eu estava conversando com a diaconisa Ilana, eu falei que eu tinha ouvido uma frase assim, que Jesus, ele nos oferece os milagres e ele não dá exatamente na nossa mão. Ele coloca ao nosso alcance. Não é só dar, nós precisamos também ter a atitude de ir buscar o nosso milagre. Não é só estar aqui de braço cruzado e falar assim: eu não vou pedir ao Senhor por um emprego, não, porque ele sabe que eu preciso. Ele coloca ao meu alcance e eu preciso ter a atitude de fazer alguma coisa para alcançar aquilo, não ficar aqui só de braço cruzado esperando. E naquele momento, tanto ela quanto esse leproso venceu os obstáculos que estavam ali aparentes para poder conseguir alcançar o Senhor. E o Senhor, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que quando a gente chega até ele com uma capa, mas por dentro do nosso coração não está tão bom. E quando nós estamos desesperados e a nossa mente, o nosso coração só deseja ele. Não adianta a gente fazer uma capa aqui, fazer todo um personagem, fazer aqui em cima uma performance, porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente quem nós somos, até melhor que a gente. Até quando a gente pensa que não tem mais um pecado, mais um vício, ele sabe que ele está lá. Ele sabe da necessidade que nós temos de nos libertarmos daquilo que nem nós sabemos. Então, quando aquela mulher chegou até Jesus, não foi uma surpresa para ele. Foi uma surpresa para Jesus quando Judas traiu ele? Foi. Quando estavam sentados lá na mesa, Jesus fala assim: vai lá e faça o que você tem que fazer. Não foi uma surpresa para o Senhor, porque Ele nos conhece. Mas, ainda assim, mesmo Ele nos conhecendo, nós temos a necessidade de ir até Ele. Nós temos a necessidade de romper barreiras, nós temos a necessidade de romper obstáculos e clamar pelo Senhor. E essa mulher, ela nos ensina que o Senhor, Ele sempre vai ser prioridade em nossas vidas. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo passe, não importa o quão difícil esteja, não importa o quanto as circunstâncias nos afastem dele, Ele sempre vai ser prioridade. Nós sempre precisaríamos estar buscando constantemente estar com o Senhor. E eu sei que é uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra também que é necessário ser lembrada. Porque a gente acaba esquecendo, nós somos humanos e está no nosso cotidiano. A não ser que todos os dias você coloque lá um lembrete no seu celular, ou todos os dias de alguma forma você faça questão de se lembrar do quanto você precisa do Senhor. A nossa mente ela vai falhar e a nossa mente ela vai buscar os prazeres da carne, porque nós somos tendenciosos a isso. Não é prazeroso você sentar 1 hora e você ficar ali. Não é prazeroso você ficar 2 horas ajoelhadas orando, porque o seu corpo ele vai sentir, o seu joelho vai doer, suas costas vai doer, suas vistas vão embaçar. Não é prazeroso, mas é necessário. Nós não fazemos o que queremos, fazemos o que é necessário fazer. Nós precisamos constantemente estar alimentando a nossa mente, o nosso espírito. Se nós passamos muito tempo numa rede social, no celular, o nosso corpo ele vai ficar condicionado ao quê? Ficar muito tempo no celular. Quando você pegar aqui um livro para você ler, nós não vamos conseguir.
Então nós precisamos todos os dias fazer o possível e tentar o impossível para estar mais próximos do Senhor, para poder ler a palavra do Senhor, para poder sentir o toque dele de alguma forma. Não nos acostumarmos com o vazio, não nos acostumarmos com a frieza do mundo, acostumarmos com o que nós temos visto, mas buscar constantemente estar sendo transformado pela palavra do Senhor. Amém? É essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. E eu espero que o Senhor ministre ao seu coração também, continue a falar com você. Deus, ele tem coisas maravilhosas para a gente. E basta que a gente vá até o milagre, basta que a gente esteja na nossa mão para alcançar aquilo que ele tem para nós. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos colocar de pé, queridos, nessa noite, vamos louvar o Senhor.